Você sabia que todos nós temos promessas de Deus para as nossas vidas? E que muitas vezes nós perdemos a oportunidade de alcançarmos esta promessa? Olha, a palavra de Deus lá em Jeremias 29:11, ela nos diz o seguinte: eu bem sei os pensamentos que tenho sobre vós, assim diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para nos dar o fim que nós esperamos. Então Deus, ele tem promessas. Mas você já ouviu falar, alguém falando sobre uma pessoa assim, olha, aquela pessoa tem tantos talentos, é estudada, é articulada, que futuro promissor. E lá na frente, esta pessoa simplesmente não dá em nada. Mas por que isso? É o mesmo que o povo do deserto. Deus tinha a promessa de libertá-los do Egito. Deus tinha a promessa de entregá-los à terra prometida novamente, Canaã. E eles simplesmente ficaram 40 anos no deserto e não alcançaram a promessa. Por quê? Por causa da murmuração, por conta simplesmente da falta de fé e de não se posicionar como Deus gostaria que eles se posicionassem. E a partir do momento que Deus recolhe Moisés, ele nomeia Josué como general do povo de Deus para fazer com que Josué levasse este povo a se reintegrar na terra prometida. Mas durante o caminho haveriam algumas batalhas, haveriam pessoas que iriam confrontar o povo de Deus, porque não gostavam do povo de Deus e queriam aniquilar este povo. Então, a partir do momento que eles atravessam o rio Jordão, Josué se depara com Jericó, muralhas grandiosas que eram divididas em duas e que eram intransponíveis. E para que o povo pudesse alcançar a terra prometida, eles deveriam atravessar Jericó. E aí então, Deus fala com Josué. Deus passa todo o cronograma, todas as etapas, como Josué e o povo deveriam cumprir para atravessar aquelas muralhas. Aquelas muralhas, o exército não poderia ir com a força do seu braço. Eles não conseguiriam porque elas eram intransponíveis e se eles chegassem perto, seriam alvejados, mortos. Então, Deus ele fala para Josué, eu te entregarei esta cidade na mão. Então, durante 7 dias, nos 6 primeiros dias, vocês vão dar uma volta em silêncio ao redor destas muralhas, desta cidade, e no 7º dia, vocês darão 7 voltas e no final tocarão o chofar, os chifres de carneiro e gritarão. E assim as muralhas serão derrubadas. Então Josué, ele determina isso para o povo como Deus prescreveu. E ali ao redor, e se você quiser também ver, lá no capítulo 6 de Josué conta certinho essa história. Então Josué fez este procedimento. E no 7º dia as cornetas foram tocadas, o povo gritou, bradou e aquelas muralhas caíram por terra. E é interessante que a própria arqueologia, nos seus estudos nos escombros da cidade de Jericó, simplesmente eles declaram que os muros eles caíram de dentro para fora. Ou seja, foi de uma maneira realmente sobrenatural. Então este povo consegue atravessar Jericó e seguem para a terra prometida. E o que acontece com relação às nossas vidas? Muitas vezes nós temos que enfrentar realmente lutas diárias, nós enfrentamos barreiras que é inerente ao ser humano as lutas, porque elas fazem parte do nosso crescimento, do nosso desenvolvimento como ser humano, nosso desenvolvimento espiritual, até mesmo faz com que nós venhamos nos aproximar mais de Deus. Só que, às vezes, muralhas como as de Jericó se levantam em nossas vidas e elas são intransponíveis. Aí que nós sabemos que tem uma promessa além dessas muralhas, só que a nossa vida não sai do lugar. E tem pessoas que quando se deparam com essas muralhas, querem pegar atalhos, mas não pode, porque é preciso que a gente derrube essas muralhas. Coisas mal resolvidas têm que ser resolvidas. Então o que acontece? Nós, por falta de posicionamento, por falta de direcionamento, nós continuamos com essas muralhas e nossa vida acaba por estagnar. E o que isso requer de nós? Eu não sei se você está no seu casamento
com um problema no seu relacionamento. Porque todas as promessas, normalmente de Deus, as pessoas pensam que é uma promessa financeira e não é. É para todas as áreas das nossas vidas. É uma família destruída que pode se reconciliar. Uma pessoa que está no vício e ela vai se curar. Uma pessoa que quer se desenvolver no seu trabalho, na sua vida laboral, só que ela precisa de uma estratégia, aí ela consegue através das orientações de Deus. Então muitas vezes nós achamos que a força do nosso braço vai dar certo, nós achamos que a nossa inteligência vai alcançar e não. É como o exército, eles não conseguiriam atacar aquelas muralhas por conta da estrutura dela. Então tem essas muralhas que se levantam nas nossas vidas que nós muitas vezes permitimos, ou elas se colocam realmente como uma barreira e nós vamos ter que vencer. Mas para isso nós temos uma palavra de Deus, nós temos uma orientação espiritual. Aí faz com que nós venhamos a buscar as coisas do Espírito. Não adianta eu querer te ajudar no seu relacionamento e se você não se posiciona. É o mesmo que uma pessoa viciada em alguma coisa química. Por exemplo, nas drogas. Você não pode pegar a força e colocar e internar ela numa clínica. Por quê? Ela pode fugir da clínica ou ela sai daquela clínica e recai novamente. Ela tem que ter uma consciência, ela tem que ter uma vontade, mesmo que seja naquele minuto de lucidez, para que ela seja ajudada. Então tem que partir de nós, de dentro para fora. Então é isso. Se você tem uma barreira, uma muralha, é bom que você saiba bem o que você tem que enfrentar. Mas como você vai enfrentar, que é o mais importante. Como você vai enfrentar? O que Deus requer de nós? Qual que é o procedimento que Deus quer para que nós venhamos enfrentar? Josué precisou colocar os sacerdotes na frente, os guerreiros atrás e dar todos os dias, durante 6 dias, uma volta em silêncio, sem falar absolutamente nada. E muitas vezes nós temos que passar no silêncio. E porque também Deus trabalha no silêncio. Na hora da prova, o professor sempre está em silêncio. Então é importante que nós, neste momento em que nós estamos dando a volta na nossa Jericó, naquelas muralhas que nós precisamos derrubar, nós temos que estar em oração. Uma oração silenciosa lá no seu quarto de guerra. Então, no 7º dia, aquelas muralhas caíram. E em Hebreus, lá em Hebreus 11:30, nos diz que, pela fé, os muros de Jericó caíram, após serem rodeados durante 7 dias. Então, para que sua vida venha a andar e você alcance as promessas, você tem que saber o seguinte, que existem vários níveis de inimigos que nós vamos encontrar pelo caminho. Mas existem aqueles que são grandes e têm uma estrutura que só com posicionamento em Deus nós vamos conseguir derrubar. Então, se você hoje consegue identificar esta estrutura que te afronta, não pegue atalhos. Simplesmente você se coloque na posição que Deus requer, entre em um estado de oração, suporte o peso do silêncio, porque não é fácil exercer a fé no peso do silêncio. Exerça a sua fé e Deus vai te responder, derrubando esta muralha que assola a sua vida. E que Jesus te abençoe. Amém.